essa já é a 16ª apresentação que eu faço, lançamento da agenda TGI, e este talvez seja o ano, eu não me lembro de outro, em que, em relação ao futuro, se tenha mais incerteza, ou pelo menos um ambiente mais, vou dizer assim, nevoado. Mas também, diferente de outras vezes, dessa é possível, se a gente fizer uma imagem com essa névoa, dizer que se a gente consegue subir num determinado local, onde dê para ver o outro lado do vale nevoado, a gente vê que tem terra firme lá. A questão é como é que a gente passa nesse intervalo de névoa. E, na tentativa de explicar, conversar um pouco sobre o que é que se pode fazer, ou que alternativas se tem nesse caminho, é que eu vou fazer a apresentação de hoje com a mesma lógica e com a mesma sequência de conteúdos das vezes anteriores, falando do mundo, do Brasil, de Pernambuco e finalizando com o Recife. Começando pelo mundo, o que a gente pode dizer em relação aos fatos que se desenham no cenário internacional, com impacto sobre o Brasil, que é o que interessa, a gente pode dividir pelo menos em 3 blocos. O bloco liderado pelos Estados Unidos, o bloco liderado pela União Europeia e o bloco chinês, vamos dizer assim. Primeiro, os Estados Unidos. O que é que se desenha na economia americana que pode lançar dúvidas ou lançar incertezas para o Brasil em 2016? O principal fator é esse aí, o aumento dos juros, possibilidade de aumento dos juros desde a crise de 2009, do subprime, que os Estados Unidos vem praticando uma política monetária frouxa, ou seja, com juros bem baixos, negativo praticamente, e que agora, por conta da recuperação da economia americana, o Banco Central de lá, o Fed, sinaliza com a possibilidade de começar a levantar os juros, aumentar os juros. E isso sinaliza também com a possibilidade de os recursos que normalmente vêm ou viriam para o Brasil serem atraídos por esse aumento de juros lá, ou seja, o fluxo de capitais se complicar por conta dessa iniciativa do Banco Central em relação à política monetária, justamente para segurar o crescimento, né? O receio que eles têm lá sempre é o receio da inflação. O Banco Central procura contemporizar o combate à inflação com a garantia do crescimento. Então, como o crescimento, principalmente no que diz respeito ao mercado de trabalho, sinaliza com aquecimento, eles sinalizam também com aumento de juros. Então, vindo dos Estados Unidos, esse é o risco que pesa sobre o Brasil do cenário internacional no próximo ano. O que diz respeito à China, o que a gente pode dizer é que a China já vem praticando há algum tempo, pelo menos há uns 2 ou 3 anos, uma redução do seu ritmo de crescimento. Nos últimos 30 anos, se a gente pegar a média do crescimento chinês, é alguma coisa próxima a 10% ao ano. Então, esse ritmo de crescimento é um ritmo que se mostrou excessivamente exigente para a economia chinesa. Hoje mesmo eu estava vendo no noticiário que em Pequim houve o maior nevoeiro por conta de gases, os famosos gases de efeito estufa e poluição dos últimos anos, alguma coisa assim. Então é um crescimento que é excessivamente exigente e a China resolveu contemporizar esse crescimento descendo para alguma coisa próxima de 7% ao ano. Parece que é a meta do ponto de vista econômico para a China nos próximos anos. Então, crescer no patamar de 7%. E isso tem efeito sobre o Brasil porque diminui a demanda sobre as commodities brasileiras. Então, o perigo de se consolidar esse crescimento nesse patamar é diminuir a demanda para os produtos brasileiros e tanto demanda em termos de volume quanto em termos de monetário, né? Da Europa, a gente tem sempre, nos últimos tempos, a gente tem verificado isso, o risco de descontrole do euro. Quer dizer, essa tentativa de unificação monetária de um continente tão diverso, composto por unidades tão diversas, sempre deixam essa impressão de que alguma coisa não vai bem
com essa concertação que eles conseguem fazer. O último problema foi justamente acontecido com a Grécia, né? Quase saiu do euro, e se tivesse acontecido a saída, teria colocado em risco a permanência do euro, na medida em que a própria Grécia voltaria a sua moeda fora da zona do euro. E também, mais recentemente, a Europa tem sido atacada, vamos dizer assim, por uma crise social que se caracteriza por essa pressão por imigração, praticamente toda a fronteira sul e a fronteira leste, né? Essa leva permanente de refugiados para entrar no território europeu. Então, isso tem tensionado a questão social na Europa, com cenas que a gente vê chocantes, né? Todo dia a gente vê na televisão essas cenas aí, aquela terrível cena da criança que morreu afogada, terminou provocando uma mudança de atitude da Alemanha, etc. Isso a gente tem fotografias à vontade, cenas à vontade dessa tragédia social que se abate sobre a Europa. E essa aí, terrível, do dia 13 de novembro, com um ataque terrorista a Paris, que também coloca em xeque a própria segurança do continente, na medida em que aquela abertura que se fazia entre países pode sofrer a restrição de ter que fazer barreiras. Aliás, a França fez isso, fechou as fronteiras, estabeleceu o estado de emergência, fechou as fronteiras, ou seja, isso agride a lógica da integração europeia. A gente entra por um país europeu, né, e anda por toda a Europa sem precisar estar fazendo checagem a cada mudança de país. E isso pode ficar também comprometido por conta da questão da segurança. Então, o continente europeu, do modo geral, ele está submetido a essa pressão de natureza social e de segurança. Nós fizemos também, penso que vocês responderam, pelo menos uma boa parte dos presentes aqui respondeu, a pesquisa para esse ano. Foram 403 respostas, expressiva quantidade de respostas, e foram feitas perguntas relacionadas ao mundo, ao Brasil, Pernambuco e o Recife também. Foram 77% das pessoas que responderam eram de empresa, 15% de instituições públicas, 4% de organizações do setor empresarial e 4% de associação empresarial. Então, em relação ao mundo, ao bloco mundo, foi feita essa pergunta aqui. A situação da Europa no que diz respeito à imigração e ao terrorismo, 75% dos que responderam acham que vai piorar. Então, a tendência, pelo menos na percepção dos respondentes, é de piora. E o Brasil nessa história? Essa apresentação que eu estou fazendo agora, a maior parte dela vai se concentrar no Brasil, justamente por conta da delicadeza da nossa situação. Para começo de conversa em relação ao nosso país, tem um fator excessivamente grave, que é esse fato de que a inflação ameaça chegar aos 2 dígitos, e por alguns índices já chegou. Mas esse fator tem provocado uma série de medidas, inclusive a recessão, para atacar esse problema da inflação alta, sobre as quais medidas eu vou falar um pouco mais na frente. Mas o que tem caracterizado a situação atual, pelo menos no que diz respeito ao compromisso do setor público para com a sua dívida, que no final de contas é que conta, para as agências de rating, para as agências de avaliação internacional, a gente vê que durante o governo Fernando Henrique II, onde estabeleceu-se esse princípio da geração de superávites primários para honrar os compromissos da dívida, então nós tivemos uma média ali em torno de 3% de economia para o superávit primário. No governo Lula I foi mais realista do que o governo Fernando Henrique e promoveu um superávit superior ao do período FHC 2. No Lula, no segundo período do governo Lula, esse compromisso afrouxou um pouco, mas de qualquer forma manteve-se em patamar semelhante ao Fernando Henrique II. Quando chega no governo Dilma, no primeiro governo Dilma, cai acentuadamente essa geração do superávit primário, inclusive no último ano do primeiro governo foi negativo, e quando entra no segundo período, e ainda por cima aqui é projetado, né? Como vocês podem ver, a reta aqui, a reta de tendência aqui é completamente declinante. Então, o desmantelo se deu aqui. E isso
provocou e tem provocado uma série de problemas relacionados ao gerenciamento das contas públicas, que tem provocado, ou seja, pelo menos é um componente importante da crise que vivemos. Agora, esta é a situação atual. Se eu pudesse ter influência na mudança, ou pelo menos na proposição legislativa, está se mexendo na Constituição, agora estava tentando mexer na Constituição no Congresso, eu proporia uma emenda com o seguinte teor constitucional: é proibido passar 10 anos sem ter uma crise, porque quando a gente passa esse tempo, as pessoas ficam desacostumadas da crise, porque a última crise mesmo forte que a gente teve foi há 20 anos, foi na época da transição, momentos que precederam ao Plano Real. Então, de lá para cá, a tendência foi de melhoria contínua. Teve um problema, né, ali na mudança do governo Fernando Henrique e Lula, teve um problema na crise do subprime, mas nada nessa profundidade que a gente está vivendo agora. Eu considerei que era importante fazer esse retrospecto para que a gente pudesse ter uma ideia em perspectiva de que a nossa situação hoje é séria, mas nós estamos num patamar, numa crise que está acontecendo num patamar superior. Não estamos naquela situação primária que a gente estava na época das crises anteriores fortes. Então, só para lembrar, nós tivemos uma moratória em 82, de 82 para cá nós tivemos uma moratória. Esse povo aqui tudo sorrindo, mas na verdade quem está do lado de cá é o FMI, negociando as condições bastante duras de renegociação da dívida. Esse aqui é o ministro do Planejamento na época, né? Esse era o ministro da Fazenda, que era alinhado com ele, esse era o presidente do Banco Central, esse aqui eu não me lembro quem era não. Mas de qualquer forma não era. O curioso dessa foto é que tem uma forca aqui. Eu estava vendo. Depois me disseram que era uma fotografia de Minas Gerais, né? E talvez a forca fosse relacionada a Tiradentes, eu não sei. Mas de qualquer forma foi bem sugestiva essa foto para ilustrar esse momento aqui dramático da realidade nacional. O Brasil quebrou aqui, né? Decretou moratória da dívida externa. Depois desta situação, entra o governo, faz a transição, a famosa transição democrática, entra o governo Sarney, faz o plano cruzado, decreta uma série de congelamentos, inclusive essa notícia é de 1989, do terceiro congelamento. Sarney lança o terceiro congelamento e diz que este sim será diferente. A gente viu que não foi nada diferente. Quem teve a oportunidade de viver aquela época, viu o desabastecimento, né? A falta de produto na loja decorre do fato que alguns fornecedores ainda não adequaram seus preços de acordo com o plano de estabilização econômica. Nem adequariam. Ele terminou vendo desmantelado o primeiro, o segundo, o terceiro, parece que teve até um quarto congelamento. E em 87, por conta desse fracasso do plano cruzado, nós tivemos também uma outra moratória, que dessa vez coube a Brescia Pereira, que substituiu o Dilson Funaro, que foi o pai do plano cruzado. Então, de novo, o país entra em moratória em 87, capa da revista Veja na época, um salto no escuro, e chegamos à condição de, no último mês do governo Sarney, termos uma inflação de 82,39%. É difícil até imaginar, quem não viveu essa época, até mesmo a gente que viveu, imaginar uma coisa dessa hoje, né? 82% ao mês. Então, a partir daqui teve o plano Collor, aquela coisa que aconteceu naquele período, depois de novo não adiantou, foi mal feito, volta o repique inflacionário aqui na metade da década de 90, até que aqui, nesse pico aqui, acontece o Plano Real e de fato cai para esse patamar aqui, menos de 2 dígitos, né? A exceção da agora que volta. Nós tivemos nesse período o confisco monetário, está aqui, não foi o dinheiro da poupança que foi confiscado, segundo ele próprio ameaçou, dizendo que se Lula, na época, o opositor dele, Lula, ganhasse, ele iria confiscar a poupança. Ele confiscou o meio monetário, né? Ele tirou o dinheiro de todo mundo e deixou 50 não sei o quê no bolso de cada um, inclusive das empresas. Não sei nem que 50 era, mas eram 50. E o dinheiro sumiu, desapareceu completamente. O dinheiro de circulação parecia que o mundo ia se acabar, não se acabou, estourou o plano dele, e a partir daí nós vemos uma sucessão de planos, partido cruzado. Quando eu fui relacionar, a gente
teve esse conjunto de planos em 7 anos. Ó. Plano cruzado em fevereiro de 86, o cruzado 2 em novembro de 86, o plano Brescia em julho de 87, o plano Verão em janeiro de 89, o plano Collor em março de 90 e o plano Collor 2 em março de 91, finalmente o plano real em junho de 93. Então, de 86 a 93, 7 anos, tivemos 7 planos. E eu fiquei uma madrugada procurando essas moedas aí, cheguei à conclusão que tivemos 7 moedas em 7 anos. Então, isso sim era que era crise. Isso que era um constante processo de sobressalto, né? Eu dizia até outro dia que, na época que eu acompanhava isso aí, tinha quem era estrela da TV e do noticiário econômico, era Lilian Vitfib. Aí ela aparecia, eu tinha a televisão no quarto, tirei, porque de madrugada, quando eu ia dormir, ligava a televisão, ela dizia assim, explode o dólar. Aí eu não conseguia dormir. Tirei a televisão do quarto. E também, depois dessa sequência, né, dessa provação que passamos desse tempo todo, sequência de planos, sequência de moedas, até que vem o plano real, retoma a estabilidade, e a partir daí tivemos 3 décadas de avanço a partir da década de 80. Hoje, as pessoas, quando eu falo sobre o assunto, as pessoas terminam dizendo que essa situação pior do que já existiu, tem uma tendência, né, por conta também desse muito tempo sem crise, esse entendimento de que nós estamos no pior dos mundos. Não estamos. É importante a gente ter essa perspectiva para poder saber exatamente o que é que a gente faz. E Eduardo Galeano, o escritor argentino, que morreu, inclusive, acho que foi esse ano, ele diz que a primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la. É importante que a gente faça esse resgate. Que nós tivemos, e o PMDB foi responsável por isso, nós tivemos uma década praticamente, meados dos anos 80 até o início dos anos 90, o resgate da democracia, né? A redemocratização se deu sob o comando do PMDB. Tancredo Neves, José Sarney, que era da Arena, mas filiou-se ao PMDB, Ulisses Guimarães, etc. Inclusive, Ulisses Guimarães foi o responsável, ou pelo menos foi o condutor, o comandante da promulgação da Constituinte, da Constituição que temos. Na década de 90, nós tivemos o PSDB e a estabilização. Conquistamos a redemocratização, conquistamos a estabilização, e na década de 2000, conquistamos a inclusão, ou pelo menos uma inclusão de boa parte da população brasileira, uma transição de classe significativa, né? Nós podemos dizer que tivemos nessas décadas um conjunto de conquistas somadas. Nós tivemos, sob a ótica da política, a reconquista da democracia, liderado pelo PMDB. Na década de 90, uma conquista econômica que foi a estabilização da economia, liderado pelo PSDB, e na década de 2000, essa conquista social da inclusão, liderado pelo PT. O curioso, eu não sei que maldição é essa, é que esses partidos eles terminam se enfraquecendo depois dessa produção dessas conquistas, né? O PMDB, o PSDB, que hoje também está enfraquecido, e o PT também. Então todos terminam, não sei porquê, acho que é um pouco de maldição da política brasileira, sofrendo depois de promover as conquistas. E houve nesse período, e aí vem desde Fernando Henrique, eu me lembro do dia que Fernando Henrique foi para a televisão e disse que pela primeira vez na história, ele também disse isso, o salário mínimo tinha atingido $100, a conquista. Durante o governo dele, o início do governo Lula, isso permaneceu nessa faixa, caiu um pouco, depois subiu, mas no governo Lula, essa subida é expressiva e no governo Dilma também. Então chegamos aqui no auge ao salário mínimo valer $322, uma coisa que parecia um avanço extraordinário. Só que quando a gente vai ver mesmo o que aconteceu, se a gente pegar o dólar, que na época da mudança do governo Fernando Henrique para o governo Lula, atingiu o pico de R$4, a gente tem essa lembrança, né? Chegou a R$4. Se a gente botar a inflação, ele foi mesmo a quase 8. E o que foi que aconteceu aqui no período de 2009 até 2014? O dólar teve aqui embaixo, no seu nível mais baixo, comparado no período do real, né? Aí foi isso aqui que provocou aquela subida. Hoje, o salário mínimo deve estar na faixa de uns $200. Então, de fato, talvez seja esse o patamar dele, né?
na medida em que isso aqui foi artificial. Na verdade, isso parece que foi uma iniciativa para manter a inflação mais baixa. Foi isso aqui o fenômeno do enxoval do bebê em Miami, né, em Orlando, né, o vestido de noiva em Nova York, o apartamento em Miami. Quer dizer, era mais barato, todo mundo dizia que era mais barato, parece que ainda é, fazer essas coisas no exterior e trazer para cá, pagar passagem e tudo e ainda chegar mais barato. Era o dólar que estava depreciado. Na verdade, foi uma reconstituição de valor, né? O dólar está muito alto, mas foi uma reconstituição de valor. Então, como resultado desse período todo, nós temos hoje uma democracia consolidada, considerando que a imprensa é livre e independente, o Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal atuam com independência, até onde a gente pode perceber. O Congresso funciona normalmente, o que é que ele está fazendo é outra coisa, mas que funciona normalmente, funciona. Do ponto de vista da economia, nós temos reservas internacionais na casa dos 350 bilhões, recompostas principalmente durante o período do governo Lula, com o boom das commodities, né? O período em que a China comprou e o preço das commodities foi lá para cima. Isso permitiu a reconstituição da reserva. Isso é uma coisa importantíssima hoje para a sanidade da política econômica do Brasil, o fato de ter essa reserva como garantia. Se bem que alguns especialistas dizem que é reserva demais, podia ser um pouco mais baixo. E mesmo assim a gente ainda estaria em condições melhores, podia usar um pouco desse dinheiro para resolver o problema interno. 2, o sistema financeiro sólido e profissionalizado, um amplo mercado de capitais, que está sofrendo agora por conta da crise, mas ele é estabelecido, uma indústria complexa e diversificada, que também sofreu bastante nesse período, mas é a mais complexa e diversificada do subcontinente sul-americano, e um agronegócio competitivo, tão competitivo que chegou a ser responsável por uma parte expressiva dessa recomposição das reservas aí. Temos também, do ponto de vista dos avanços sociais, uma diminuição da pobreza e da desigualdade desde o plano real. Isso é um fato. Uma sociedade de classe média, uma nova classe média, intolerante com a inflação e adepta da progressão social. Um dos problemas sérios que o governo tem é que há uma intolerância com a inflação. Eu cheguei a dizer há pouco aqui que, no meu entendimento, inflação derruba governo. Recessão não necessariamente, mas inflação derruba governo. Então, quando ela escapola de determinado nível, muito além da meta superior, é preciso uma recessão para que ela baixe. Esse é o problema que a gente um dos problemas que a gente está enfrentando. E terceiro, consolidação da rede de proteção social aos segmentos mais vulneráveis da população. Nós estamos no 4º ano de seca em Pernambuco, no Nordeste. Nós não vimos saque a feiras, nós não vimos frentes de trabalho, nós não vimos aquele pessoal andando pela estrada famélico. Por quê? Porque tem uma rede social que foi montada a partir da Constituição de 88, como a aposentadoria rural, depois o Bolsa Família, que, de qualquer forma, funciona como uma rede, em última instância, sustenta, né, essa proteção social indispensável num país desse tamanho com tanto pobre. A questão não é propriamente isso. O Bolsa Família representa 0,5% do PIB. O problema não é o Bolsa Família, que afeta a economia. São outros problemas que a economia tem. Só para ter uma ideia, a gente vê aqui, num período até 2012, como era a composição. 48% aqui da classe considerada baixa, né? 38% da classe média e 13% da classe alta, em 2002. Em 2012, a gente tem 28% aqui, 52%, que atingiu mais da metade da população, 104 milhões de pessoas, atinge esse nível, a chamada nova classe média, e 20% aqui na classe alta. A partir daqui, a gente tem uma mudança disso. Não se sabe ainda exatamente qual é, mas essa mudança está em curso, né? Por conta dos impactos da crise, isso aqui vai se mexer um pouco. Se essa tendência continuasse até 2022, a gente chegaria a 14% aqui, 57% aqui e 30% aqui. Era o melhor dos mundos, né? Só que aqui há uma interrupção. E a partir daqui a crise vai mexer nisso. Essas 104 milhões de pessoas, que representavam 53% a 54% da população, desse aí, 35 milhões ascenderam naquela última década, na década até 2012, 2013. Isso aqui aconteceu de fato. Os críticos dizem, ou uma parte dos críticos dizem, que essa inclusão
podia ser feita, deveria ser feita em bens sociais, não em bens de consumo. Saúde, educação, segurança, moradia, etc. Em vez de televisão de plasma, acesso a carro, viagem, etc. Tudo bem, seria importante que isso acontecesse também, mas de fato houve. Esse pessoal aqui passou a fazer parte dessa classe chamada média de renda. Alguns exemplos disso aí, né? Durante o ano de 2010, viajaram, né? Compunham o conjunto das viagens 10% D e E, classe D e E. Classe C era 48% e classe AB 42%. Se a gente fosse ver 10 anos antes, provavelmente essa classe AB aqui estava até aqui, a cauda. Então, isso de fato aconteceu. Isso foi uma mudança significativa nesse período. No que diz respeito ao ensino também, os jovens com menor renda ampliam a presença nas salas de aula da universidade em percentual. Em 2012 e 2010, a diferença aqui, ó, classe média representou aqui 57% do conjunto dos jovens universitários, e em 2010, 63,1%. E também uma coisa curiosa, esse crescimento da nova classe C, observado por região, a gente vê que o maior crescimento relativo da classe C se deu nas áreas rurais e no Nordeste. Ou seja, mais de 50% foi a região onde foi maior o crescimento. De fato, atingiu um contingente importante. Também em termos de consumo, se a gente pega aqui esse conjunto, né, essa classe aí toda, representou em média nessa década aí 923 bilhões, né? Enquanto que a elite, aquela classe lá, isso representou um crescimento de 23% ao ano. Em valores absolutos, esse grupo aqui compra mais, muito mais do que a elite. Foi isso que de fato se deu, e o crescimento foi puxado por esse incremento notável do consumo que houve no período. Em parte o crescimento foi. Também ó, os importados aqui, ó, consumo da classe média de importados, 62% de roupa, 56% do perfume, 35% do vinho e 14% do uísque. Boa parte consome artigos importados antes exclusivamente dos mais ricos. Nesse período isso de fato aconteceu. De novo, salientando que depois desse período de crise essa realidade muda, mas aconteceu. Bom, e a situação atual? O que é que a gente pode dizer da situação atual? Hoje, como é que a coisa está? Nós temos um conjunto muito peculiar de crises aqui. Uma crise econômica severa, severíssima, uma crise política desastrosa. Como é que a gente pensa que não pode mais acontecer nada, e acontece no dia seguinte. Então, a gente tem essa surpresa, somos surpreendidos todo dia. Em vez de Lilian Witt-Fib, no que diz respeito à economia, a gente se espanta com os outros lá, né? Cristiana Lobo e outros mais, Renata Lopretti e outros mais, dizendo dos problemas de natureza econômica. Mas não tem problema que a televisão já está fora do quarto. Essas duas crises se alimentam, retroalimentam, de modo a gerar essa crise de confiança que é paralisante. Paralisante tanto no que diz respeito ao consumo, quanto paralisante no que diz respeito ao investimento. Então, a gente tem um risco, se essa coisa não for resolvida, eu acredito que vai ser resolvida, de alguma maneira vai ser resolvida, mas se ela não for resolvida, nós temos o risco de uma crise social, ou seja, disso degringolar e, de fato, a situação social se agravar bastante. Não acho que chegaremos a isso, mas o risco existe. Porque a gente está numa situação que eu vou procurar descrever aqui, porque é complexo, não é uma coisa simples. São um conjunto de fatores que terminaram se alinhando, é uma espécie de tempestade perfeita, que lança sobre a realidade nacional uma série de incertezas. Vou tentar caracterizar isso em 7 pontos. Primeiro, pode-se dizer que a atual crise brasileira tem uma vertente econômica e política. Até aí tudo bem. Juntas, promovem uma queda acentuada dos índices de confiança, responsáveis por refrear as decisões de consumo e de investimento dos agentes econômicos, retroalimentando a crise. Você deixa de consumir e deixa de investir. Nas menores coisas. Por exemplo, eu não vou cortar o cabelo esse mês, porque a crise está aí, ninguém sabe o que, pode acontecer. Pula um mês e o barbeiro ou o cabeleireiro perde o mês de corte, né? Eu estava dizendo isso, aí alguém disse assim, não, mas mulher não deixa de jeito nenhum, com crise ou sem crise, corta o cabelo. Eu não sei, eu estou fora da minha capacidade de compreensão. Uma coisa interessante, todos os índices de confiança, para ilustrar isso aí, todos os índices de confiança estão em queda. Esse é o índice de confiança, o IC6, de confiança do consumidor. E aqui, pontilhado, a gente tem aqui a média móvel trimestral.
A média dos últimos anos ficou aqui em 110,9 pontos, né? E olha o que acontece aqui. 127 em abril de 2012, a partir daqui a queda é constante, até chegar em novembro desse ano em 76,7. É, de fato, uma queda vertiginosa da confiança. Isso significa que não consome nem investe. Quem vai fazer um investimento na sua empresa de ampliação ou vai construir uma fábrica, fica pensando duas vezes. Ele prefere aguardar para ver como o cenário se desenha para poder tomar essa decisão mais lá na frente. E com isso, o que é que acontece? De novo, termina alimentando a roda negativa da economia e a economia vai paralisando porque não investe, não consome e também não vende e por aí vai. Esse mesmo índice de confiança, a pontuação do indicador de janeiro e novembro de 2015. Veja que vai caindo, aquilo é um corte e chega aqui. Esse é o menor nível do indicador em sua série histórica, iniciada em 2005. A única vez em que ele ficou abaixo de 80 pontos, aqui em novembro, com 76,7. Então, isso aqui está em queda. 2. A vertente econômica da crise compõe-se de uma recessão purgativa para combater uma demanda que estava aquecida e uma inflação que estourou o teto da meta, chegando a 2 dígitos novamente. Esse entendimento é o seguinte, é que a recessão não é um acaso. A recessão é um instrumento necessário para baixar a inflação. Não se baixa a inflação sem recessão. É isso que acontece. Então a inflação chegou naquele patamar ali, para ela descer tem que ter recessão. E quanto mais ela resistir e descer, maior será a recessão. A lei do ajuste fiscal, que requer todo um esforço de recomposição das contas públicas para refrear a trajetória da dívida pública que se tornou explosiva. Então, a crise econômica tem uma recessão e tem um desajuste fiscal. Todos os dois estão acontecendo. E o desajuste fiscal tem impacto na dívida pública. Isso aqui é a inflação do período. Desde 95 aqui, depois do plano real, chegou aqui em 22%, caiu. Isso aqui, esse 12,5% é na transição Fernando Henrique e Lula. A partir daqui, a gente vê que houve uma queda até 2006. Tem um repique aqui e a partir daqui sobe, até chegar, a previsão é que a inflação chegue em 99,99, ou seja, 10% ao ano, depois de 11 anos, né? Aqui em queda, chegam a esse patamar aqui, nesse período. E o que também é sério em relação ao desajuste fiscal, essa é a evolução das contas públicas. Como vocês podem ver, a cada ano tem um superávit. Esse número em cima aqui é o superávit primário. E aqui é o valor. Chega aqui no pico em 2011, 3,11%. Aí o que é que a gente vê aqui? Que a partir daqui, 2013, cai vertiginosamente e a previsão é de cair ainda mais para 2015, chegando aqui em menos. Isso aqui sem incorporar as chamadas pedaladas fiscais, porque se for incorporado, isso aqui vai para 100 e tantos bilhões de déficit. Ou seja, um superávit que estava aqui em cima cai. Foi isso aqui que provocou, além do fato do próprio governo ter encaminhado ao Congresso Nacional um orçamento deficitário que provocou o rebaixamento do grau de investimento. Então, nós temos uma dívida bruta do governo, isso estoura a dívida. Uma dívida bruta do governo que já chega, a previsão é que chegue no final desse ano, 70%. Esse é o limite, pelo menos o que faz crer, é o limite que as agências de rating consideram acima disso aí, que não pode manter como grau de investimento. Então, se a tendência é de aumentar, pelo menos países com as características fiscais do Brasil. A Itália tem 100% do PIB, parece que o Japão tem mais, mas o fato é que esses países são considerados bons pagadores. Nós não podemos esquecer que nós tivemos aí 2 moratórias relativamente recentes. Então, a projeção é que continue subindo. Isso aqui significa, na prática, a perda do grau de investimento das outras 2 agências, nas quais ainda estamos no patamar de investimento. O Brasil ainda está no patamar de grau de investimento. Então, isso provavelmente vai provocar, se essa projeção se confirma, nós vamos perder o grau de investimento das outras 2 agências. Terceiro, o desajuste fiscal é estrutural, devido à trajetória de crescimento das despesas do setor público de forma mais acentuada do que o da Receita, a partir da Constituição de 88. O que a gente pode dizer assim, que a Constituição de 88 tentou resolver o problema social pela letra da lei. Aí botou lá um bocado de coisa. Que isso aí, inclusive, se for levado ao extremo, por isso que tem a desvinculação da Receita, né? Por conta das vinculações da Receita da União, Receita vinculada para estados e municípios, etc. Então, a Constituição de 88, por exemplo, incorpora a aposentadoria rural.
sem tempo, sem contribuição. Basta provar que trabalhou no campo, que recebe aposentadoria, o que eu considero justo. Mas quando se agregam a isso diversos outros fatores, a Constituição em si, a partir dela, e depois do conjunto de medidas que foram tomadas no sentido de benefícios sociais, o que é que acontece? Todavia, esses efeitos antecipados em anos, isso aqui é uma tendência estrutural de descasar receita e despesa. A despesa sobe de forma contínua e a receita tem um patamar superior, ou seja, a receita chega a ser 36%, 37%, 38% do PIB, e daí não passa, porque é uma resistência da sociedade em permitir a arrecadação maior do que isso. Como a tendência da despesa é ascendente e a da receita é de chegar num determinado patamar, isso aí ia acontecer lá na frente. Mas, por conta dos efeitos, esses efeitos aí foram antecipados em anos, eu acredito que uns 5 anos pelo menos, por conta dos grandes equívocos da política econômica posta em prática nos últimos anos, que foi, a gente vê pelos números, turbinada no ano eleitoral. Os déficits aparecem a partir de 2014. Então, a gente tem essa tendência de receita, essa receita aqui, ó, aqui é a receita, isso aqui é a despesa tende a esse crescimento aqui. Isso aqui ia acontecer lá na frente e a política praticada econômica trouxe isso para cá, foi antecipada. Então, a tendência é que aconteça isso. A receita cai, porque com a recessão a receita cai, mês a mês ela vem caindo, e a despesa, se não for refreada, ela tende a continuar o seu crescimento linear. Isso aqui é que é o problema que vai ter que ser resolvido. E vai ter que ser conduzido pela classe política. O problema é que está um imbróglio político desse tamanho todo. E aí aparece a história das pedaladas, né? Isso aqui é uma informação da Caixa Econômica. A gente vê aqui, ó, no governo Lula, nós tivemos algum aqui, isso é o saldo positivo, esse é o saldo positivo em verde, isso é o saldo negativo que a Caixa apresentou. Ou seja, não recebeu, né, os recursos para fazer os pagamentos, que a Caixa faz pagamento de Bolsa Família, por exemplo, e outros benefícios, ou repasse. No governo Lula teve algumas pedaladazinhas, mas quando eu chego aqui, desses anos aqui, foi isso aqui que o Tribunal de Contas identificou e recomendou ao Congresso Nacional a rejeição das contas, por conta das pedaladas e do descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O componente recessivo da crise está executando seu papel purgativo, principalmente no que diz respeito à redução das expectativas inflacionárias, que tendem a passar novamente a convergir lentamente, ainda que lentamente, para a meta depois de anos se distanciando dela. Então, o governo está aqui, ó. Essa meta aqui, esse 4,5 é o centro da meta. Com 2 pontos percentuais acima, o teto da meta, isso é a responsabilidade do Banco Central manter isso aqui. É 6,5 para cima, 2 para cima, 2 para baixo, 2,5. Isso é o piso da meta. Então, a gente esteve aqui em 2013, acima do centro da meta, mas antes do teto. Estava ainda dentro do que se estabelece como limite. Quando chegou em 2014, chegou no teto da meta. 2015, vai chegar a 10, o próximo de 10. O que é que o governo está projetando? O que é que o Banco Central e o governo vem projetando? Principalmente o Banco Central. É que em 2016 isso caia para o teto da meta, 6,5, e em 2017 chegue ao centro da meta novamente. Só que isso aqui significa recessão à vontade. E aí vai dar cerca de 3, negativo crescimento, 3% nesse período. Esse aqui se imagina alguma coisa em torno de 2, por aí. Ou seja, 2 anos de recessão. Por conta disso aqui, para baixar a inflação desse período aqui, para ter essa trajetória cadente, a recessão tem que ser alta. Quinto, contribui decisivamente para a perspectiva de cumprimento do ciclo recessivo, quer dizer, a recessão vai atuar sobre isso, vai tender a baixar a inflação, o reajuste de alguns preços básicos da economia. Quer dizer, ao mesmo tempo que a recessão está atuando para baixar a inflação, também alguns fatores, como por exemplo o câmbio ter sido reajustado, os juros, muito embora com efeitos excessivamente danosos sobre a dívida pública, que eu vou mostrar aqui na frente, e as tarifas administradas de energia, combustível e transporte, que foram represadas durante bom tempo, quando isso aí se ajusta, o processo de retomada ele também se inicia. Por quê?
Isso são preços que terminam colocando, por exemplo, o câmbio ajuda enormemente as exportações. Então, as exportações foram beneficiadas com isso. Uma parte da economia passa a girar, puxada pelas exportações. Agora, como é que vai sair disso? Como é que se vai dar a recuperação? Isso foi estudado, ou pelo menos divulgado, na época da recessão americana, do subprime, as famosas recuperações de crise, a queda e a permanência embaixo, é o L. O V é a queda depois da recuperação. O vale aqui embaixo, depois da recuperação. O U é que a recessão demora mais e volta. E o W é que cai, depois recupera, depois cai de novo. A gente imagina que o que está se dando aqui é uma recuperação em V ou em U. E aí, quando a gente projeta isso, esse ajuste de preço por si só, aquele ajuste de preço lá, já contribui para o início da reversão do ciclo recessivo, a clássica trajetória em V ou em U das crises recessivas. Todavia, com a limitação do potencial de crescimento do PIB pelo atraso do ajuste fiscal conjuntural paralisado pelo imbróglio político. Ou seja, a política impede que se faça o ajuste fiscal. Eu não sei como o governo vai terminar esse ano, porque com essa confusão enorme no Congresso, não consegue nem mudar a meta. Se o governo gastar mais do que prevê a meta de responsabilidade fiscal, o governo vai incorrer, aí sim, pela segunda vez, em crime de responsabilidade fiscal. Então, isso aí é combustível para o impeachment. Daí, das duas, uma. O Congresso aprova a revisão da meta até o final do seu exercício, desse ano, que termina por agora, ou então o governo vai ter que fazer uma restrição severíssima de gasto, a ponto de não pagar luz, passagem, diária, nada que seja gasto de desembolso até o final do ano. E a própria presidente Dilma alegou que não ia para o Japão depois lá de Paris, porque não tinha dinheiro. Ou pelo menos circulou isso. Então, essa é a situação grave que está por conta dessa dificuldade que o governo tem de fazer esse ajuste fiscal conjuntural. Conjuntural, não é o estrutural, não. Porque o estrutural, esse governo não tem condições de fazer. Então, quando a gente vê aqui a execução do orçamento de 2014, Orçamento Geral da União, a gente vê que essa parcela aqui de 45% é devido a juros e amortização da dívida, que comportou quase um trilhão no orçamento do ano passado. Essa fatia aqui de 21,76% é Previdência Social, que vai crescendo por conta daquela história da Constituição e de uma série de outros fatores que fazem essa fatia aqui crescer. Só para ter uma comparação, veja quanto representa transferências a estados e municípios, menos de 10%, saúde, 4%, e educação, 3,73%. Ou seja, educação e saúde estão nessa proporção aqui, enquanto Previdência Social está nisso aqui, e isso aqui vai continuar crescendo. O Brasil é o único país do mundo cuja média de aposentadoria é 57 anos, se não me engano. Todo mundo já colocou um patamar para cima de 60. Então, isso aqui vai ter que ser tratado, e essa pizza vai ter que ser revista. Inclusive, credibilidade do governo para diminuir isso aqui. Isso aqui é colocado no orçamento, uma parte só permanece como dívida, porque ela é rolada. Uma parte, metade mais ou menos, é rolada. A outra metade é paga em forma de juros. Então, isso aqui é uma coisa seríssima que vai ter que ser tratado por um governo que tenha capital político para fazer isso. Esse aqui, agora, não consegue nem fazer o ajuste conjuntural necessário, como, por exemplo, o CPMF, que precisa para fechar o orçamento, fechar as contas. Isso aqui, olha, é dado recolhido 31/11. Isso aqui é o total, o jurômetro da FIEP e CIEP, do que foi pago de juros pelo governo até agora. Ou seja, 483 bilhões, metade daquilo lá que foi pago, que foi colocado como amortização em juros da dívida no orçamento. Então, uma parte fica e a outra parte é paga em forma de juros. Então, a gente vai pagar esse ano, provavelmente, alguma coisa superior a 550 bilhões de reais de juros da dívida, que aumenta justamente por conta da pouca credibilidade que o governo tem. Sétimo, é justamente a vertente política da crise que lança mais incerteza sobre a retomada do crescimento, já que não consegue promover o ajuste fiscal conjuntural indispensável, já que o estrutural só com o capital político que o atual governo definitivamente não tem, para que a retomada do crescimento se dê em patamares mais altos. Em suma, pelo lado recessivo, a crise cumpre sua trajetória purgativa, que classicamente incorpora uma recuperação em V ou em U, com um vértice negativo ou vale no final de 2015 e início de 2016. Eu acho, e por conta dessas dificuldades de agora,
esse vale vai caminhar entre o primeiro e o segundo trimestre do próximo ano, depois do Carnaval. Acontece que a retomada após o período purgativo fica afetada pela ausência, insuficiência e atraso do ajuste fiscal necessário por falta de capital político do atual governo. Então, a situação, em linhas gerais, é essa aí. Quando a gente projeta, como é que a gente vai sair da crise? Quando a gente vai sair da crise, que é o tema desta palestra aqui. Essas estimativas aí, elas são baseadas num conjunto de estimativas de uma série de analistas. Então, em 2013, o país cresceu ali 2,3%. Em 2014, 0,1%. Em 2015, provavelmente menos 3%. Esse é pelo menos o que se tem em termos de, vamos dizer, a média das análises. Em 2016, menos 2%. Aqui é que é a história do U, né? É o V ou o U. Aqui já tem gente dizendo que vai ser 3 também. Aqui 2017 deve chegar a 0, em 2018 1, em 2019 volta ao patamar lá de 2013. Então nós vamos levar aqui 6 anos para recuperar esse patamar de crescimento aqui. É essa a estimativa de saída dessa crise atual. Pelo menos isso pode mudar. Já mudou desde que eu comecei a fazer a apresentação. Não aqui agora, mas quando eu comecei a montar já mudou alguma coisa. Isso aqui principalmente em 2016. Que eu comecei botando aqui no gráfico menos 1 e já está chegando em menos 2, pela expectativa dos agentes econômicos consultados. Bom, dessa vez, dessa crise, a queda vai ser mais longa e a recuperação igualmente lenta. E aí, esse camarada chegou a dizer isso, esse cara do banco BNP de Paris, esperando recessão ainda mais profunda, o BNP dá seu recado. Brasil te vejo em 2017. Recuperação mesmo só começa em 2017. Bom, o que é que precisa? Nós entendemos que precisa ser feito. Esses aspectos relacionados aos fatores externos tem pouco o que fazer do ponto de vista de rebatimento na empresa. Não sei, torcer, sei lá, fazer alguma mobilização quem acha que deve, não sei. Mas não tem muito o que fazer em relação dessa pressão de fora para dentro. Mas de dentro para fora é possível sim fazer. Primeiro é isso, encarar a crise de frente, não imaginar que esse negócio é passageiro. Não é, não adianta. É passageiro, claro, mas não é rápido. Esse é o momento de cuidar do caixa, esse é o momento de retardar alguns investimentos, segurando decisões estratégicas mais onerosas, até que se tenha uma visão melhor do futuro. Reduzir despesas sem perder qualidade ou capacidade competitiva e perseguir sempre que possível o aumento da receita. Segundo, cuidando das pessoas. Os empregados são o maior valor de uma empresa e seu diferencial crítico para a capacidade de competir, especialmente na diversidade. Se for inevitável cortar pessoas, que seja feito cuidando de tratar com respeito os que saem e preservar o clima dos que ficam. Terceiro, comunicando com transparência. Em tempos de crise, alguns gestores não conversam com a equipe e muitas vezes até se escondem para evitar constrangimentos. Não é a melhor opção. Se não conversam com o líder, as pessoas falam entre si, em geral, imaginando o pior. Isso aqui é o poder da rádio corredor. Se não for informada adequadamente, ela termina produzindo notícias, geralmente ruins. Usando a criatividade e inovando. Em períodos de crise, são também propícios para buscar alternativas novas de abordagem dos clientes ou para criar novos produtos. A observação atenta à necessidade dos clientes é uma boa fonte para descobertas criativas. E, em relação a essa questão de recursos para inovação, a gente tem a famosa matriz de Ansoff, né, que, apesar de ter sido feita em 65, proposta por ele, ela tem uma validade muito grande no tempo atual, porque ela coloca aqui, novidade mercadológica crescente e aqui novidade tecnológica crescente. E coloca nesse quadrante aqui, a estratégia aqui é participação no mercado, que significa vender mais para o mercado atendido, aumentando a participação. Isso aqui é bom em época normal. Na época da crise, a crise atua sobre esse quadrante aqui e quem está só aqui termina tendo as suas receitas em queda e às vezes em queda acentuada. Nesse quadrante aqui, ou seja, novidade tecnológica, nova tecnologia, para o mesmo cliente. Então a gente tem aqui a estratégia que ele propõe é desenvolver novos produtos para o mercado já atendido. Aqui é ampliação no sentido de novos clientes com o mesmo produto e serviço, né? Terceiro quadrante. Oferecer os produtos atuais para novos mercados, atingir novos clientes. E, finalmente, o quarto aqui, que é diversificação. São oferecer novos produtos para novos mercados, diversificar. Isso aqui provavelmente é o mais caro. O que a gente tem visto nesse período de crise, principalmente, é a tendência de vir para cá, né? Ampliar o mercado, procurar novos clientes para o mesmo produto. Ou procurar desenvolver novos produtos, e aqui entra a importância da inovação, ou inovação tecnológica ou inovação de mercado, para poder não ficar restrita a esse quadrante aqui. Então, fundamental para esse momento
É muito importante explorar as alternativas de estratégia para além do quadrante 1, sob pena de ver a crise se instalar no mercado atendido com os produtos atuais e ter que concentrar todo o esforço de ajuste apenas no corte de despesa, reduzindo o tamanho da empresa e comprometendo sua capacidade competitiva quando a crise se for. É essencial buscar inovação com atendimento a novos clientes e o desenvolvimento de novos produtos para gerar receita adicional não contaminada pela retração de mercado. Então, estou detalhando aquela última recomendação de inovar. Lembrando, como disse Einstein, que em momentos de crise só a imaginação é mais importante do que o conhecimento. E também o que disse Ricardo Amorim, como comentarista, economista e comentarista do Manhattan Connection, ele diz, ao contrário do que temem os pessimistas, essa situação política e econômica não apenas tem solução, ela é a solução para a crise moral em que vivemos. Sem uma crise de tamanhas proporções, dificilmente a sociedade brasileira se mobilizaria para mudar o país. O Brasil tem jeito, sim, e o jeito é a crise. Não é à toa que o ideograma chinês para a crise e oportunidade é o mesmo. Sabedoria milenar, é esse aqui. A palavra crise em chinês, ela é escrita com este ideograma mais este ideograma. Perigo e oportunidade. E pronuncia-se Veiqi. Isso aqui quer dizer crise. Problema e oportunidade. E Guimarães Rosa disse, certa vez, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E Mark Twain, coragem é a resistência ao medo e não a ausência do medo. Quem não tem medo é doido. Na verdade, a gente tem medo se coragem é resistir a ele. Nesse período, principalmente. Nizam Anais diz o seguinte, o líder é aquele que serve. Nesse momento, ele tem de servir de exemplo para seus colaboradores, de inspiração para os seus clientes e de voz da razão e bom senso. Nesse momento, é fundamental manter a calma, controlar o medo e ter uma responsabilidade de liderança muito acentuada, sem desesperar. A crise é séria, é profunda, mas não carece de desespero. Surfar a crise e sair dela preservado não requer nenhum passo de mágica, mas não suporta o desânimo, muito menos o pânico. Exige sim determinação e senso estratégico, mantendo os parâmetros da boa gestão. Com crise ou sem crise, só sobrevivem as empresas com gestão competente e capacidade competitiva. Quando a crise passar, aí é a saída da crise mesmo, quando ela passar, e toda crise passa, a gente vê ali, viu a sequência de crises, tanto o país quanto as empresas sairão dela melhores, mais enxutas, as empresas mais eficientes, mais produtivas, mais competitivas, menos perdulárias e mais caídas, entre aspas, na real. Questão crucial, então, é fazer o que for preciso para sobreviver e usufruir dos benefícios da crise. A nossa tarefa é sobreviver à crise para sair lá na frente melhor, sairmos melhores dela. Lembrando sempre, como diz H.G. Wells, a crise de hoje é a piada de amanhã. A gente até riu com alguns momentos aqui anteriores. A gente vai rir dessa aqui. Precisa garantir chegar lá para poder rir. Aí eu vou falar agora, para finalizar o Brasil, a pesquisa, só para chamar a atenção uma coisa curiosa, que nos chamou a atenção quando analisamos isso. Essa foi de 2015, a pesquisa passada. Diz, as dificuldades políticas do segundo governo Dilma serão 89% maiores que a do primeiro. Acertamos em cheio, né? Aliás, essa pesquisa, fazendo parênteses, ela tem acertado. No caso da reeleição de Eduardo Campos, eu estava vendo, acertou até na casa decimal. Então, é uma pesquisa muito importante. Portanto, não deixe de fazer nos outros anos também. Em 2016, a pergunta era, qual aspecto da crise atual é mais danoso para o país? O aspecto político, 45%. 25% o aspecto ético. Dilma Rousseff conseguirá concluir o seu mandato? O que é que vocês acham? 58% não. 42% sim. A crise que se aprofundou em 2015 permanecerá em 2016? Em relação a 2015, a crise em 2016 será pior, igual 35% ou melhor? A maioria será pior. Sua organização empresa está enfrentando a crise predominantemente com esforço de 80% redução de despesa e 20% aumento de receita. O que predomina no esforço de redução de despesa de sua organização empresa? 34% redução de custos operacionais, 32% redução de pessoal e redução de quadro, 22% redução de despesas administrativas. O que predomina no esforço de aumento da receita de sua organização empresa?
Aí é tentando fazer uma caracterização daqueles quadrantes de Ansoff, né? 42% conquista de novos clientes para os produtos e serviços atuais e 30% novos produtos e serviços para novos clientes. Pernambuco. O desempenho de Pernambuco comparado com o do Brasil. A gente tem aqui, esse é a primeira do Brasil. Essa foi a trajetória de crescimento do Brasil desde 2003. Teve um crescimento negativo aqui, em 2009, por conta da crise subprime. E aqui a perspectiva consolidada, não é perspectiva, isso é consolidado, acumulado no primeiro semestre, menos 2,1. As previsões são de menos 3. Isso é o consolidado. Pernambuco aqui, ó, em 2003 foi negativo, depois menos que o do Brasil, superior do Brasil em 2006, 2007, menos, mas aí chegando perto, mais do que o Brasil em 2008, bem mais do que em 2009, mais do que o Brasil em 2010, quando houve aquele crescimento explosivo do Brasil, 2011 bem superior, 2012 também, 2013 já chegando mais perto, 2014 diferença de 2 pontos percentuais. E hoje a curva de Pernambuco, ela permanece superior aqui, né? Durante esse período todo, desde 2008, que Pernambuco vem crescendo mais do que o Brasil. Se a gente pegar essa média aqui, dá cerca de 2 pontos percentuais acima. Então, esta é a tendência e continua aqui, é decrescendo menos do que o Brasil. Então, a tendência é também sofrer, Pernambuco sofre o mesmo processo que o país sofre. É muito parecida a curva. Termina sendo, né? A trajetória é muito parecida, só que no patamar, nesses últimos anos, de 2009 para cá, o patamar acima. Então, a pesquisa foi o seguinte: o desempenho do governo estadual no enfrentamento da crise tem sido para 45% regular, para 28% bom e para 24% ruim. No atual cenário de crise e escassez de recursos, a prioridade do governo estadual deve ser 28% saúde. Curioso, acho que já tem um efeito dessa nova crise aí, né? 27% educação, 22% infraestrutura, investimento em infraestrutura. Eu acho que Pernambuco, de fato, está sofrendo, vai sofrer bastante, como o Brasil está sofrendo, mas Pernambuco está numa situação, talvez a melhor dos últimos anos, das últimas décadas, para enfrentamento de crise. Certamente muito melhor do que todas aquelas que a gente viu aqui. Então, isso é importante, porque vai sofrer, mas tem condições de sofrer menos, e também pelo fato de que recebeu muito investimento, muitas indústrias vieram para cá, foi impactado pelos investimentos da Petrobras, né? Refinaria e estaleiro, mas muitas outras indústrias se instalaram aqui e do ponto de vista da economia, a economia está mais robusta e também tem, como governador, uma pessoa que é especialista em finanças públicas, foi secretário da Fazenda, portanto, digamos, mais talhado para esse momento de crise. Bom, e o Recife? O Recife eu vou começar pela pesquisa para poder terminar pela projeção para o futuro. O desempenho do governo municipal no enfrentamento da crise tem sido para 48% regular, 27% bom, 22% ruim. Assemelha ao governo do Estado. No atual cenário de crise e escassez de recursos, a prioridade do governo municipal deve ser 26% educação, 21% saúde e 21% mobilidade. Tomou conhecimento do projeto do governo municipal Recife 500 anos, 60% sim. Qual a importância de um projeto de longo prazo para a cidade? 83% considera de alta importância. Tomou conhecimento do projeto Parque Capibaribe? 67% sim. Qual a importância do projeto Parque Capibaribe? 63% de alta importância. Em relação ao Recife, a impressão que me dá é o seguinte: a gente fica circulando por aí, né? Essa é a hashtag de maior sucesso, né? Talvez maior ibope nas redes sociais. Recife. Também tem outra, Recifed. O que eu acho curioso com isso é que, uma certa moda cult, falar mal do Recife. E eu tenho a impressão que nenhuma cidade, eu estava pensando outro dia isso, nem um ser vivo, sei lá, um gato, um cachorro, uma planta, um papagaio, sobrevive se não tiver quem goste desse ser vivo. E a cidade, como o maior dos seres vivos, se não tiver quem goste dela, não tem salvação para ela. Então, essa história, essa tendência de falar mal da cidade, é uma coisa que é muito curiosa, a meu ver, danosa, na medida em que elimina o que tem de positivo a cidade. Por isso, eu vou pedir licença para passar esse filme aqui. Isso é João Gilberto, num concerto que ele fez aqui no Santa Isabel.
pelo Recife, cantando a música de Capiba. Noite sem fim, percorro bairros distantes, sempre a escutar Luanda, Luanda, onde está? Alma de preto a penar, Recife, cidade lendária, de pretas de engenho cheirando a banguê. Recife de velhos sobrados, tranquilos e escuros, de agosto se vê. Recife, teus lindos jardins recebem a brisa que vem do alto mar. Recife, teu céu tão bonito, tem noites de lua pra gente cantar. Recife de cantadores vivendo da glória em pleno terreiro. Recife de maracatus de tempos distantes de Pedro I. Responde o que eu vou perguntar, que é feito dos teus lampiões, onde outrora boêmios cantavam suas lindas canções. Eu ando pelo Recife, noite sem fim, percorro bairros distantes, sempre a escutar Luanda, Luanda, onde está? Alma de preto a penar, Recife, cidade lendária, de pretas de engenho cheirando a banguê. Recife de velhos sobrados, tranquilos, escuros, de agosto se vê. Recife, teus lindos jardins recebem a brisa que vem do alto mar. Recife, teu céu tão bonito, tem noites de lua pra gente cantar. Recife de cantadores vivendo da glória em pleno terreiro. Recife de maracatus de tempos distantes de Pedro I. Responde o que eu vou perguntar, que é feito dos teus lampiões, onde outrora boêmios cantavam suas lindas canções. Recife, cidade lendária, de pretas de engenho cheirando a banguê. Recife de velhos sobrados, tranquilos e escuros, de agosto se vê. Recife, teus lindos jardins recebem a brisa que vem do alto mar. Recife, teu céu tão bonito, tem noites de lua pra gente cantar. Recife de cantadores vivendo da glória em pleno terreiro. Recife de maracatus de tempos distantes de Pedro I. Responde o que eu vou perguntar, que é feito dos teus lampiões, onde outrora boêmios cantavam lindas canções. Eu ando pelo Recife, noite sem fim, percorro bairros distantes, sempre a escutar
Luanda, Luanda, onde está? Alma de preto a penar. Recife, cidade lendária de pretas de engenho cheirando a Banguê. Recife de velhos sobrados, tranquilos escuros, lagosto se vê. Recife, teus lindos jardins recebem a brisa que vem do alto mar. Recife, teu céu tão bonito, tem noites de lua pra gente cantar. Recife de cantadores vivendo da glória em pleno terreiro. Recife de maracatus de tempos distantes de Pedro I. Responde o que eu vou perguntar, que é feito dos teus lampiões, onde outrora boêmios cantavam suas lindas canções. O que me chama a atenção nessas fotografias é quando a gente olha, né? Depois de ver, já terminei vendo um bocado de vezes essa sequência, a gente tem uma cidade que parecia mais composta, uma cidade mais integrada. A imagem que me vem à cabeça é o quebra-cabeça. Ao longo do tempo e ao longo das últimas décadas se desmontou. A impressão que me dá é justamente uma espécie de desmonte desse quebra-cabeça e ficou faltando umas peças. E a cidade, de certa maneira, se desintegrou. Isso aconteceu, com certeza, por conta do violento processo Gilberto Freire chamava inchamento, né? Ela tinha, na década de 30, final da década de 20, início da década de 30, 250 mil habitantes. Na década de 50 já tinha 500 mil. Na década de 70, 1 milhão. E hoje temos 1 milhão e 600. Ou seja, a cidade que cresceu demais no curto espaço de tempo e não teve condições nem recursos para se adequar a esse novo crescimento explosivo. Então, é uma cidade que se desintegrou. Ela era muito mais, até a década de 60, década de 50, pelas fotografias que a gente vê, ela era muito mais integrada. Agora, uma coisa positiva que está acontecendo. Neste ano, que está terminando agora, iniciou-se um processo na cidade de planejamento de longo prazo. A maioria das pessoas que respondeu aqui à pesquisa tomou conhecimento disso e acha importante, 83% acha importante isso. Porque, senão, se a gente não tiver perspectiva de planejamento para frente, a cidade daqui a 30 anos vai ser essa daqui muito pior. Então, um fato auspicioso é esse registro desse processo de planejamento e dentro desse processo de planejamento, esse projeto aí que eu já tinha mostrado antes, mas que é importante reforçar porque ele avançou um pouco, mais ainda, e permite recuperar o Recife a partir do Rio Capibaribe. Essas áreas verdes são as áreas ainda que a cidade tem para reincorporar ao seu território. Só que aqui é Dois Irmãos e Guabiraba, isso aqui é a Mata de Brenan, isso aqui é o Parque dos Manguezais, são áreas que não têm ainda, não permitem o acesso ou usufruto público, mas ainda pode ser recuperado. E o rio passando aqui no meio. Então, esse projeto do Parque Capibaribe, ele prevê pelo menos 3 etapas. A primeira delas, em 2016, a implantação do parque, numa distância aqui para o rio de 500 metros a partir do rio, você tem uma área da cidade ocupada, né, por esse parque, recuperando a margem, fazendo que a margem avance sobre o território da cidade, reincorporando as áreas verdes e as áreas de parque, construindo passagens de um lado para outro da cidade, passagens de pedestre, de modo a que o rio possa ser ocupado e as suas margens possam se transformar em locais de convivência e de regeneração urbana. Essa é a proposta do Parque Capibaribe. Isso no primeiro horizonte. No segundo horizonte, que o projeto projeta para 2020, a gente tem a ampliação dessa área a partir do rio e criar um parque da cidade, ou seja, que possa se estender mais ainda além da margem.
que possa incorporar uma parte maior do território, se é aquele baobá ali de Ponte do Choa, que possa também incorporar o rio como referência, e não só o rio, mas chegar até o rio a partir de mais longe ainda. E, com a reconstrução do rio, poder ir fazendo essa reconstrução do próprio território da cidade. Isso é um projeto interessantíssimo que, dentro do horizonte do planejamento de longo prazo, ele permite, por exemplo, dar a possibilidade de chegar em 2037 como uma cidade-parque. Curiosamente, é uma utopia possível para a cidade do Recife. E que, incorporada ao projeto dos 500 anos, dá uma dimensão de sonho, né, de possibilidade muito grande em relação à cidade que hoje é vista como fragmentada, que hoje é vista como uma cidade da qual virou uma espécie de moda falar mal. Uma abrangência ainda maior, né, de modo a que a cidade toda possa, incorporando todas aquelas áreas verdes que ainda tem, por exemplo, levar a quantidade de metro quadrado verde por pessoa, que hoje deve estar em torno de 1,2 metros quadrados, para até 20 metros quadrados até 2037. E que o rio, de fato, seja não só uma referência, mas também um vetor e eu considero uma espécie de ovo de Colombo de recuperação da cidade. Para terminar mesmo, eu vou passar aqui algumas fotografias que fazem parte de um conjunto de fotografia que eu tirei nos últimos anos, só que essas são de flores. Esse cara aqui, Paulo Soledade, morreu no Rio de Janeiro em 1999, foi um compositor que compôs a música que vai ilustrar as fotos que eu vou passar. Ele foi aviador, foi para os Estados Unidos na época da guerra, voltou oficial da Força Aérea Americana, mas o que ele gostava mesmo era de música, e foi o criador da boate Zum Zum, no Rio de Janeiro, e compositor desta música aí, Estão Voltando as Flores. Ele foi acometido de uma doença grave, séria, ficou internado, até que, convalescendo da doença, um dia o médico chega, ele deitado aí na cama do hospital, e disse que ele tinha conseguido vencer a doença. Então, a partir dessa notícia, ele compôs essa música aí, Estão Voltando as Flores, que aqui nessa interpretação, essa interpretação é feita por Emílio Santiago. Nessa
do Recife. E a analogia que eu queria fazer, a comparação é o seguinte: a crise vai se aprofundar justamente nesse período do verão recifense, a época de maior calor na cidade. Já começa o vento a não soprar mais e as noites vão ficando cada vez mais quentes, os dias também, até depois do carnaval. A crise vai se aprofundar, mas as flores estão aí. São justamente nessa época que as flores florescem. A cidade toda está florida. Está ipê, todo na Avenida da Menor Magalhães estão lá as flores. O ipê roxo, o ipê amarelo, a bougainville, flamboyant, aquelas flores que aparecem em close, são abricó de macaca, a Praça de Casa Forte é cheia delas, além daquelas flores vermelhas, né, que são, não sei o nome, mas estão lá na praça. Então, o que eu queria convidar todos nós é pensarmos nisso, né, que se a crise é difícil, a gente tem que pensar orientar o pensamento positivo e ver aquilo que de fato é importante, é bonito e ajuda a passar nesse período, com a certeza de que, para 2016, usando a frase de Paulo Solidário, há esperança ainda e daqui para frente. Vamos trabalhar para sair melhor dessa crise e podermos usufruir dessa esperança, que é a esperança que nos move a todos, para o Brasil, para Pernambuco e para o Recife. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que no próximo ano a gente possa conversar sobre perspectivas mais claras. Até bom 2016 e bom final de ano para todos. Muito obrigado.